Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Felipe Vieira e vamos fazer o recap da rodada da NFL, semana 9. Já estamos no meio da temporada, né? Então as coisas já estão se desenhando. Então vamos começar por Thursday Night Football entre Baltimore Ravens e Miami Dolphins. Este jogo eu fiz pela DAZN. E foi um jogo que foram dois tempos diferentes. O primeiro tempo ainda bastante equilibrado, né, apesar do placar parecer aqui que os Ravens já estavam no controle, né, eles venceram 14-6, mas tiveram mais jardas no primeiro tempo, os Dolphins tiveram mais jardas no primeiro tempo, tiveram mais first downs, só que foram problemas que ocasionaram na diferença no placar muito pontuais, assim, um erro de field goal, uma falta numa quarta para uma, aí você comete um fumble na sua própria red zone, você comete uma falta, que na verdade não achei que foi, né, aquele tripping, e a arbitragem acaba dando, tira você de chance de pontuar no drive, enfim, esse foi o primeiro tempo. O segundo tempo foi uma massa dos Ravens, o segundo tempo não teve conversa, o Derrick Henry não tinha feito um bom primeiro tempo, e aí no segundo tempo, como vocês podem ver, ele ainda termina com essa estatística de 119 jardas. O Lamar Jackson voltou muito bem, muito confortável, e voltou passando muito bem a bola, pouco foi envolvido no jogo terrestre, o que foi bom, porque não precisa forçar, né, o posterior da coxa dele, mas ele passando a bola, ele já é um dos melhores quarterbacks da NFL, né? Isso foi o suficiente, 4 touchdowns para ele. O Miami Dolphins, depois dessa partida, teve aí a demissão do Chris Grier e deve ter uma venda de mais jogadores, né? Agora já vendeu o Jalen Phillips por uma terceira rodada para o Philadelphia Eagles, acho até que foi um valor ok aí para os Dolphins, e devem vender mais alguma coisa. O trade deadline acontece hoje, né? Então vamos esperar para ver se acontecer mais uma coisa, eu trago aqui no canal. Mas, de forma geral, foi um jogo muito confortável pro Baltimore Ravens. Mas, de forma geral, foi um jogo que o Baltimore Ravens nem precisou suar. Pareceu até que o Baltimore Ravens estava vestindo esta tech t-shirt da Insider. A Insider que, neste mês de novembro, terá a Black November com várias promoções e que você pode colocar ainda mais desconto com o cupom agora On The Clock Brasil. A Insider chegando junto aqui do On The Clock, muito obrigado a Insider. Então, entrem lá no site da Insider, coloquem o cupomzinho On The Clock Brasil, você vai ganhar 15% de desconto em cima do desconto que já está tendo neste mês de novembro. E além disso, em todo mês de novembro terá promoções diárias exclusivas, tá? Para você ficar sabendo, ficar por dentro de todas as promoções. Vou deixar o link aqui da comunidade do WhatsApp. Daí você vai ver todas as promoções. Cada dia que você entrar no site vai ter uma promoção nova. E sem sacanagem, o produto da Insider é sensacional. A camiseta aqui desamassa no corpo, você pode sair. Colocou ela, não precisa passar, coloca ele e vai trabalhar, vai pra academia, vai fazer o que você quiser, que você vai estar bem vestido e sem suor nenhum e ainda com o estilo que só a Insider traz. Link tá aqui, entra aqui para você ver as promoções do dia. Se você entrar, amanhã vai ter mais promoções, outras promoções. Entra lá e não esquece do cupom On The Clock Brasil, que você ajuda também o On The Clock com o cupom. Tá certo? E aí, partindo para o próximo jogo, tivemos Chicago Bears 47, Cincinnati Bengals 42. Isso aqui foi loucura. Um jogo que os Bears estavam no controle da partida, né? Estavam vencendo por 41-27, faltando 4 minutos e meio para acabar o jogo. E, de repente, os Cincinnati Bengals vira o jogo. Precisava de 2 touchdowns. Eles conseguiram os 2 touchdowns, um faltando 1 minuto e 43, o outro faltando 54 segundos. Viram a partida 42-41 e na última jogada, praticamente, penúltima, o Colston Loveland consegue um touchdown de 58 jardas num erro absolutamente inacreditável por parte da defesa dos Bengals. O Jordan Battle, em vez dele só embrulhar o tackle e derrubar o jogador, tenta dar uma umbrada, né, no Colston Loveland. Não consegue, porque o Colston Loveland bate na massa. E do outro lado ainda tem o Geno Stone, que poderia ajudar e não consegue ajudar. E o Colston Loveland fica livre aí para ganhar as jardas necessárias e terminar o jogo com a vitória dos Bears. Os Bears chegam com 5 vitórias agora, apenas 3 derrotas. Cincinnati Bengals jogou bem com o Joe Flacco, mas, de novo, a defesa dos Bengals, ela é horrorosa, cara.
Não sei se teve um jogador da defesa dos Bengals que jogou bem nesse jogo. É impressionante eu falar isso, mas eu acho que não teve um cara que você olha assim, pô, esse cara se salvou. Talvez o DJ Turner, o cornerback, tenha jogado bem, né? O cornerback dos Bengals, novato, inclusive. Mas é só ele, cara. É só ele. É a situação que fica complicado, especialmente quando o seu jogador de primeira rodada, o Shemar Stewart, ele joga muito mal, é completamente dominado, ele não consegue fazer as coisas nem que a gente esperava que talvez ele conseguisse fazer, né? A defesa terrestre dele não tem sido boa também. Ele não teve ainda uma partida boa na carreira, então é duro, cara. É duro. Demetrius Knight, jogador de segunda rodada, linebacker, que a gente do Underclock também não gostava muito. Também teve um jogo bem ruim. É difícil de você pegar alguma coisa positiva dessa defesa dos Bengals. E aí o que você tira de positivo é que o Joe Flacco tá jogando bem, tá jogando muito bem. Só que do outro lado você tinha um time que tem tantas armas que acabou vencendo o jogo porque a defesa é simplesmente horrorosa. Mas foi um bom jogo do Caleb Williams, um bom jogo do Kyle Monangai, running back calouro também. É curioso, esse jogo não tivemos o Romeo Doubs recebendo nenhum passe. O Colston Loveland, eu tinha falado, né, na semana passada que eu tinha ainda a expectativa do Colston Loveland dele se pagar, acho que é um bom jogador, é um bom tight end. E nesse jogo, como o Cole Kmet saiu ao longo da partida machucado, o Colston Loveland ganhou o espaço do Kmet. E assim, Ben Johnson, vamos combinar aqui, Colston Loveland é mais jogador que o Cole Kmet. O Luther Burden é mais jogador do que o Olamide Zaccheaus. Eu sei que o Burden não jogou porque tá no protocolo de concussão e tal, mas são 2 pontos que eu tô falando desde o começo da temporada. Você não pode perder tempo com esse tipo de coisa, sabe? E a hierarquia, meu amigo, não é assim. Já bota os novatos para jogar bola. Colston Loveland teve um jogo com mais quantidade de snaps, foi o jogo que ele mais teve snaps na temporada, e ele liderou o time em jardas e em touchdowns, e salvou o time, né, da derrota. Então, bota ele para jogar, ele é muito mais jogador que o Cookie. Quando voltar o Luther Burden, coloca ele no lugar do Olamide Zaccheaus também. Provavelmente ele é bem mais jogador que o Zaccheaus, e provavelmente ele é mais jogador do que um dos outros 2 wide receivers que os Bears têm. Vou deixar assim, tá? Próxima partida, Minnesota Vikings 27, Detroit Lions 24. É um jogo aqui que mantém a NFC Norte embolada, né? Porque os Lions perderam, os Packers perderam, então vai ficar bastante embolada essa divisão. O J.J. McCarthy jogou bem. Ele não teve um jogo estatisticamente o mais bonito, né, que se possa ter, mas ele teve flashes aqui, ele teve momentos de um bom jogador, de um jogador clutch. Apareceu aqui, tiveram 2 lançamentos difíceis para ele. Ele jogou bem, J.J. McCarthy jogou bem, apesar de alguns erros, inclusive a interceptação. Os Lions, ofensivamente, também não foram mal. O problema é que é um time que a gente questionava um pouco a linha ofensiva, né, porque colocou muita pressão em alguns calouros, como o Tate Hatledge, e uma mudança na posição depois de aposentadoria nessa linha ofensiva. O lado esquerdo da linha ofensiva dos Lions não funcionou tão bem nessa partida. O Minnesota Vikings conseguiu colocar pressão, especialmente pelo lado esquerdo, com o Taylor Decker, o Christian Mahogany, até o center, o Graham Glasgow também não teve uma partidaça, né? E o jogo terrestre acabou não funcionando tanto assim do Detroit Lions. O Minnesota Vikings agora volta para o jogo, volta para a disputa de divisão, e essa disputa de divisão agora vai ficar bem aberta. Tivemos um baita jogo do Blake Cashman também, né? 14 tackles totais para ele. Então foi um jogo do Minnesota Vikings que eu imagino que vai ser o futuro do Minnesota Vikings. A defesa jogando muito bem, o J.J. McCarthy não precisando ser o herói de lançar 35, 40 bolas num jogo, mas com o jogo terrestre funcionando, ele precisando fazer lançamentos. Não estou falando que ele tem que ficar fora, você não pode expor o J.J. McCarthy, não é isso, mas ele vai te dar esses momentos em terceiras, terceira para 10. Talvez ele resolva para você, ele não é um quarterback ruim para você escondê-lo, mas não é um volume de jogo que neste momento serve o J.J. McCarthy, colocar ele para lançar 40 bolas. Reduz um pouco, coloca o jogo terrestre, defesa com um bom jogo, você vai estar em todas as partidas. É isso. Próxima partida, Carolina Panthers 16, Green Bay Packers 13. Os Panthers que eram zebras nesse jogo por 2 touchdowns e venceram a partida num jogo que foi curioso, né? O Green Bay Packers não foi pro punch nenhuma vez no jogo.
só teve 13 pontos, né? Sempre, ou foi acabando sendo interceptado, ou fumble, ou terminou em pontuação mesmo, então o Green Bay Packers não foi pro punch nenhuma vez. A defesa dos Packers foi dominada, a linha defensiva dos Packers foi dominada pela linha ofensiva dos Panthers. E assim, a linha ofensiva dos Panthers está com o 11º jogador da linha ofensiva. É a 7ª combinação de linha ofensiva em 9 jogos do Carolina Panthers. E é porque é ruim? Não, é porque tem muita lesão no Carolina Panthers. Já machucou o left tackle, já machucou todo mundo, né? Os 5 titulares já machucaram em algum momento. Desta vez entramos aí com Austin Corbett, que é o 3º center a jogar. Chandler Zavala, o right guard, voltou de lesão, já se machucou de novo. Se machucou nessa partida, logo no começo do jogo, inclusive. Teve que entrar mais um aleatório. O que mostra que essa linha ofensiva dos Panthers é extremamente bem treinada. O trabalho do Joe Gilbert, o OL coach do Carolina Panthers, talvez seja o melhor trabalho da NFL. E é estranho falar isso do Carolina Panthers, né? Mas é verdade, cara. Essa linha ofensiva sai lesionado o 11º jogador entre o 12º cara que estava no practice squad. Jogaram 2 no practice squad desse jogo. E a linha ofensiva dominou, velho. Dominou no jogo terrestre e no jogo aéreo. Um baita jogo do Damian Lewis, inclusive, o left guard. Robert Hunt talvez volte ainda nessa temporada, que é o right guard titular, deve voltar no final de novembro, começo de dezembro, alguma coisa nesse sentido. Essa linha ofensiva é a grande força do ataque do Carolina Panthers, e aí quando você tem o Rico Dowdle jogando do jeito que ele tá jogando, esse time dos Panthers é enjoado. É difícil de entender esse jogo dos Panthers, porque mas semana passada perdeu do Buffalo Bills por um amasso. Sim, mas estava sem o Bryce Young, e eu acho que quando as coisas já começam a degringolar, é um time que não consegue jogar atrás do placar. Não é um time para isso. Abriu 2 posses, vai ficar difícil para o Carolina Panthers voltar para o jogo. Embora tenha voltado em alguns, mas não é o plano de jogo ideal para a forma que esse time é montado. Mas esse time tem criado casca. A defesa, eu acho que o trabalho do Evero, coordenador defensivo, ele é bem positivo, apesar de várias críticas dos torcedores, de alguns torcedores, em relação ao Jaycee Horn, de não acompanhar o wide receiver número 1 e tudo mais. Mas aí eu acho que, no final das contas, isso se paga, é um prejuízo que se paga em outros pontos. Eu acho que tem se pagado muito bem. Esse esquema do Edger Evero tem funcionado. O Trevor Merrick tem jogado muito bem também, teve uma interceptação que foi muito fácil, a interceptação, Jordan Love, meu amigo, era para ter tido 2 interceptações completamente malucas aqui, o Jordan Love, só teve uma por conta de um drop do Michael Jackson. Mas enfim, vitória Carolina Panthers, e uma vitória que dá brilho nos olhos do torcedor, porque o torcedor já estava mais feliz, mas os Panthers tinham vencido jogos contra times de níveis semelhantes ao Carolina Panthers. Desta vez não, desta vez venceu um time da prateleira de cima, que talvez não seja da primeira prateleira, porque eu já reclamei disso de outras vezes dos Packers. Eles estão ficando com um bumbum na janela e uma hora alguém vai passar a mão. Desta vez foi a mão do Rico Dowdle. Próxima partida, Denver Broncos 18, Houston Texans 15. Num jogo que fica complicado de analisar esse ataque do Houston Texans, porque o CJ Stroud machucou ainda no começo do jogo, Davis Mills teve que entrar, e assim, com todos os problemas que o CJ Stroud tá tendo na temporada, Davis Mills não tem a mesma qualidade do Stroud, ficou claro nessa partida. O time com o Davis Mills piorou consideravelmente, e aí ficou um jogo de tentar defender a nossa vantagem, né? Foi o tempo inteiro tentando segurar ali por um fio essa vantagem que os Texans tinham construído com field goals, né? Eles não marcaram touchdowns, foram só field goals aí. Então, ficou complicado para a defesa conseguir segurar isso. Defesa jogou bem, o Will Anderson jogou bem, o Daniel Hunter jogou bem, Derek Stingley, mais uma boa partida dele. Mas do outro lado, com um quarterback melhor do que o Davis Mills, ficou mais complicado de manter essa vantagem. Se fosse o CJ Stroud aqui, eu acho que os Texans tinham vencido essa partida. Obviamente não é desculpa, porque também tem várias lesões ali por parte do Denver Broncos, inclusive o Patrick Surtain, que é o melhor jogador do time, o melhor jogador da defesa. Mas a verdade é que o Denver Broncos conseguiu se safar, sobreviveu aqui a este jogo.
Uma boa partida do R.J. Harvey, com um touchdown recebido, teve jardas importantes ali também, em momentos críticos do jogo, especialmente o último TD dele, né? E o Bo Nix, ele teve momentos ruins, conseguiu voltar para o jogo, teve corridas importantes, né? 3 de 36, mas teve um momento ali no final do jogo que ele acaba ganhando 25 jardas e consegue colocar o time numa situação mais confortável. Denver Broncos é um time cascudo já. A casca já tá no Denver Broncos. Mas eu acho que os Texans poderiam ter vencido daqui se tivesse com o CJ Stroud. Próximo jogo, New England Patriots 24, Atlanta Falcons 23. Esse daqui foi um jogo um pouco mais abaixo do Drake May do que a gente vinha vendo, mas ainda assim foi um jogo que por parte dos Falcons ficou faltando o chute, o extra point, né? O Drake London foi, sem dúvida nenhuma, o melhor nome do jogo, o melhor jogador em campo. Teve 3 touchdowns espetaculares, 2 espetaculares. E o Atlanta Falcons vai criando esta preocupação muito grande. De novo, né? É mais uma derrota aqui. Eu acho que o time dos Falcons é um time de meio de tabela. Vai tirar isso a 7, 8 vitórias até o final da temporada. Mas vai preocupando, porque não tem a primeira rodada, né? E apesar do Jalen Walker e do James Pierce terem aparecido neste jogo, inclusive apareceram na mesma jogada, né? Com um fumble forçado ali do Jalen Walker e uma recuperação do James Pierce, os dois eles ainda não têm jogado, não foram dignos ainda de primeira rodada. E aí fica muito complicado você defender um front office desse jeito, e eu acho que o Raheem Morris também vai vazar logo menos. Por parte dos Patriots, eu não sei porque o Trayvon Henderson teve 14 carregadas e o Terrell Jennings teve 11. Eu não consigo entender por que os Patriots odeiam o Trayvon Henderson, sinceramente. Não dá pra entender. O Trayvon Henderson, quando vai dividir com o Ramondre Stevenson, tem 25% das carregadas, e aí aparece o Terrell Jennings, e tem quase carregadas iguais aí, né? Meio doido pra minha cabeça, mas enfim. Os rumores, inclusive, são que os Patriots vão atrás de um novo running back entre hoje, eu estou gravando isso na segunda-feira, entre hoje e amanhã. Veremos se isso é verdade mesmo. Eu não iria, tá? Eu acho que se eu fosse os Patriots, eu iria atrás de outras coisas. Um linebacker, porque o Christian Ellis, eu acho que é o pior linebacker da NFL. Eu tava na dúvida, né? Se era ele, se era um do Carolina Panthers, que poderia ser os dois ali no começo da temporada. Mas eu acho que ele abriu vantagem ali. O Christian Ellis é o pior linebacker da NFL. E tudo bem, ele não iniciou o jogo contra os Falcons, né? Perdeu a titularidade. Mas ainda assim ele teve snaps consideráveis. Não pode estar em campo. Ele é muito ruim. Próximo jogo, San Francisco 49ers 34, New York Giants 24. Num jogo dos Niners que, mais uma vez, perderam outro jogador importante. Michael Williams está fora da temporada. Acabou rompendo aí o ligamento cruzado anterior, está fora. Os Niners devem ir atrás de jogadores de linha defensiva. Já perderam ali o Jalen Phillips, que foi para os Eagles. Talvez vão atrás de um Bradley Chubb, de algum dos edge rushers dos Jets, não sei. Mas os Niners vencem um jogo que eu acho que agora é sobreviver apenas, né? Os Niners vão pegando cada vez que jogam, eles não tem que pensar em jogar bonito e coisa do gênero, porque as lesões não deixam. Sobreviveram. Mais um jogo ok do Mac Jones. As estatísticas são boas, mas não foi um jogo complicado para ele. Um jogo tão bom quanto as estatísticas mostram. O Christian McCaffrey teve muito volume. É impressionante como que todo mundo em São Francisco se machuca e o McCaffrey tem 33 toques num jogo e tá tranquilíssimo, né? Não tem nada, não pega nem gripe. Eu acho que o McCaffrey fez alguma coisa, não é possível, cara. Não é possível. Sacrificou todos os outros jogadores do seu time. Por parte dos Giants, um bom jogo do Brian Burns, de novo, né? Bom jogo dele, o edge rusher. O Kayvon Thibodeau, eu acho que não vai ser trocado, os Giants não parecem que estão dispostos a isso. Jackson Dart teve um bom jogo, não foi um jogo ruim do Dart, não. Eu acho que neste momento é isso que a gente consegue aproveitar do New York Giants, ver se o Jackson Dart jogou bem, e mais ou menos é isso, tá? Sobra muito mais para essa temporada. Ver o Abdul Carter também, que eu acho que neste momento tá devendo um pouquinho. O Abdul Carter tem que jogar um pouco mais pro que foi pago, né? Mas é isso. Próximo jogo, Indianapolis Colts 20, Pittsburgh Steelers 27. Os Steelers são impressionantes, né? Eles gostam
muito dessa situação de jogo. O Mike Tomlin, ele vive por esse tipo de jogo. Foi uma partida do Aaron Rodgers, 25 de 35. Parece que foi melhor do que realmente foi. Foi um jogo muito protocolar do Aaron Rodgers, tá? Ele soltou só passes curtos e deixou os jogadores ganharem jardas depois da recepção, coisa do gênero. E impressionante como que eles gostam do Darnell Washington, cara. Foram 6 targets pro Darnell Washington, várias slants do Darnell Washington. Os Steelers, eles precisam, assim, urgentemente procurarem um wide receiver nessa trade deadline. O Roman Wilson, ele teve uma recepção para esse jogo. No final da partida já, o jogo já tinha acabado, era um first down e acabava o jogo. E aí ele sofre um fumble. A única participação real dele foi isso. Então, precisa de um wide receiver aqui que seja mais confiável, para você não precisar ficar passando bola para Darnell Washington, para Pat Freiermuth, Jonnu Smith, e eles ainda colocaram o quarto tight end envolvido no jogo antes de você colocar um terceiro wide receiver, sabe? Time que eu acho que precisa urgentemente ir atrás de wide receiver. Dito isso, a defesa jogou o que se espera que a defesa jogue. Né? Foram 6 turnovers por parte dos Steelers. Um jogo ruim do Daniel Jones, né? O Daniel Jones não jogou bem, mas principalmente um jogo muito ruim da linha ofensiva dos Colts, que vinha sendo um ponto tão bem falado durante a temporada, e aqui foi dominado por jogadores diferentes dos Steelers. TJ Watt jogando muito bem, o Alex Highsmith jogou barbaridade na partida, o Cameron Hayward jogou muito bem, Keanu Benton jogou muito bem. Então, você repara que eu estou falando só de jogadores da linha defensiva dos Steelers. Joey Porter, inclusive, teve uma interceptação, mas acabou sendo batido em alguns momentos. Então, assim, a linha defensiva dos Steelers ganhou esse jogo. A verdade é essa. E você vai ver aqui, ó, first downs. Os Colts terminaram com quase 10 first downs a mais do que os Steelers, mas essa é a estatística que finaliza o jogo, né? Que conta a história do jogo. 6 turnovers para 1 e 1 apenas para o Pittsburgh Steelers. Foi justamente do Roman Wilson que eu falei ali. O jogo já estava praticamente decidido. Ainda deu tempo aí dos Colts pontuarem mais um pouquinho e tirarem essa vantagem e parecer que esse jogo foi mais apertado do que realmente foi. Mas os Steelers dominaram o Indianapolis Colts. Próxima partida, Chargers 27 e Tennessee Titans 20. Num jogo que os Titans mostraram brilho, ficaram ali próximos no placar, tudo mais. Mas a diferença entre os dois times ela é bem considerável. O Justin Herbert teve uma interceptação completamente maluca, mas o jogo dele foi bem bom de forma geral. A defesa dos Chargers jogando muito bem. O Odafe jogando muito bem. É um cara que veio dos Ravens nessa temporada, foi trocado para os Chargers, e desde que ele chegou nos Chargers parece que tem jogado o melhor da sua carreira. Acho que esse jogo foi o melhor jogo da carreira dele, inclusive. O Rondé Gadsden mais uma vez aparecendo, né? 5 recepções para ele, 68 jardas. Curioso para ver como que os Chargers vão tratar esse jogo terrestre, né? Porque o Kimani Vidal não tem sido efetivo. É um time que agora perdeu o Hassan Haskins, também tá na injured reserve, já tinha perdido o Najee Harris, tá fora da temporada, o Omarion Hampton também tá na injured reserve. É um time que a gente imaginava que o jogo terrestre fosse ser a característica principal do time. Nunca conseguiu encontrar, né, essa cara pro time. E agora a trade deadline é hoje. Hoje é o dia que esse vídeo está indo ao ar. Será que eles vão se movimentar? Vão esperar o Omarion Hampton voltar? Como que vai ser isso? Ou de repente vai arriscar num Jared Patterson que teve mais efetividade aí do que o Kimani Vidal? Não sei. Mas eu acho que é uma história pra gente acompanhar bem de perto, porque eu não acho que você deveria ir com Kimani Vidal e Jared Patterson, sei lá mais quantas semanas, né? Próximo jogo, New Orleans Saints 10, Los Angeles Rams 34. Esse jogo, assim, foi um amasso do começo ao fim, tá? Não teve conversa. O jogo do Tyler Shough, ele melhorou ao longo da partida, mas bem longe de ser efetivo para tornar esse time competitivo. O Matt Stafford jogou muito bem, muito efetivo o Matt Stafford. Karen Williams, com 114 jardas, foi o nome da partida. E a verdade é que esse New Orleans Saints é um time bem fraco. Não sei o que eles vão fazer nessa trade deadline, se vão trocar alguém, mas deveriam trocar, de repente, Rashid Shaheed, Alontae Taylor. Tem alguns nomes aí que acho que dá pra se desfazer, tá?
Próximo jogo, Jacksonville Jaguars 30, Las Vegas Raiders 29, um jogaço, um bom jogo esse daqui. O Geno Smith teve um bom jogo aqui, e muito por conta do Brock Bowers. Este voltou a ter aquela expectativa com o Brock Bowers. Teve um jogo de 3 touchdowns, 12 recepções, 127 jardas. O Geno Smith sentiu muito a falta dele, e provavelmente o Brock Bowers vai ser o grande nome dos Raiders até o final da temporada, até porque o Jacob Myers deve ser trocado, ou pode ser trocado nessa trade deadline. Ele já pediu troca, né? E ele é o segundo melhor wide receiver, melhor recebedor, diria, dos Raiders, atrás do Bowers apenas. O Bowers é um craque da bola. O Geno Smith parece que até voltou um pouco a jogar futebol americano com a volta aí do Bowers. Na última jogada, os Raiders decidem ir para 2 pontos. O passe é desviado, os Raiders perdem o jogo, mas a decisão foi correta. Você tá com 2 vitórias só na temporada, você não pode se contentar com um empate, tem que tentar vencer o jogo, tem que tentar vencer. O Geno Smith errou ali ele poderia ou ter escolhido uma melhor decisão ali, porque tinha outras opções, ou ter feito um passe melhor ali para não ser desviado na linha de scrimmage. Por parte dos Jaguars, sem Travis Hunter agora, o Brian Thomas acabou se machucando. Não sei qual que vai ser o tamanho do impacto dessa lesão e o quanto que isso vai demorar, se ele vai voltar já na semana que vem. Ainda não tivemos notícias sobre isso. Mas os Jaguars sofreram mais do que deveriam para vencer um time pior, que é o Las Vegas Raiders. Próximo jogo, e o grande jogo da rodada, Kansas City Chiefs 21, Buffalo Bills 28. De novo, o James Cook com um baita jogo, né? Mais um jogaço do James Cook. Eu só lamento o dia que eu critiquei James Cook. Ele realmente tem jogado uma barbaridade, tem sido um dos melhores running backs da temporada. O Josh Allen jogou muito bem, de novo. Este é um jogo contra os Chiefs, você não pode errar. E o Josh Allen errou muito pouco na partida. Os Bills vencem de novo o Kansas City Chiefs na temporada regular, é legal, bacana. Parece que tem os caminhos para vencer o Patrick Mahomes. O Mahomes não teve um bom jogo aqui, né? Não foi um jogo legal do Mahomes. Mas este jogo ele precisa acontecer de novo em janeiro, né? Óbvio que eu não vou penalizar aqui, não tô falando dos Bills, não serve para nada, mas esse jogo precisa acontecer em janeiro, porque a gente já viu os Bills vencendo os Chiefs na temporada regular outras vezes. Mas para quem achava que esse time dos Bills não era contender, tá muito equivocado. Esse time é um baita time com alguns problemas, como qualquer outro time. E em algumas semanas, esses problemas eles ficam magnificados. Mas não se engane, é um baita time o Buffalo Bills e é um contender real ao Super Bowl. Próxima partida, no Sunday Night, tivemos Seattle Seahawks vencendo o Washington Commanders por 38-14. Esse jogo não teve conversa, impressionante a partida do Sam Darnold. Eu critiquei o Sam Darnold aqui indo para Seattle, achei que não elevaria patamar de Seattle, estava completamente equivocado. O Sam Darnold tem jogado barbaridade, mais um bom jogo dele, começou a partida, acho que estava 14-14, alguma coisa nesse sentido. O jogo já estava definido nesse momento do jogo, já tinha lançado o touchdown dá com pau aí. O Indigba não apareceu com TD, mas, de novo, liderando em muito aí os targets e as recepções do time, puxando muito a marcação, né? O Torrey Horton, os 2 touchdowns completamente aberto ou bem menos marcado do que deveria por conta do Indigba puxando marcação dobrada. E o Seattle Seahawks é um time que não é um time de jogo terrestre, é um time de passar bola, é um time aéreo. E às vezes algumas pessoas ficam um pouco tristes em fantasy porque tem esses 2 caras, o Kenneth Walker e o Zach Charbonnet. Mas a maior força do time está no jogo aéreo com o Sam Darnold, um trabalho fantástico do Clint Kubiak. Deve ser head coach no próximo ciclo, porque acho que de coordenadores ofensivos, o trabalho dele é o que mais tem chamado a atenção. E por parte de Washington, você fica aqui com a lesão do Jayden Daniels, né? Nem vou falar do restante do jogo, porque tanto faz, mas o Daniels tem uma lesão muito séria. Não sei se ele vai conseguir voltar para a temporada, porque não quebrou, não sei como que não quebrou o braço. Talvez ele consiga voltar no final da temporada, porque não foi o braço de lançamento dele. Mas é uma temporada que eu acho que os Commanders colocam um pouco o pé no chão, sabe? A temporada passada ela foi muito meteórica e o torcedor imaginava que aquilo fosse ser o comum, e não é. Os Commanders conseguiram ganhar alguns jogos muito em última posse, coisa do gênero, o que normalmente não é tão sustentável assim, e a off-season dos Commanders não foi tão boa. A free agency não foi tão legal, o draft mais ou menos, então
esse time não é um time contender para essa temporada. Talvez seja um time que precise vender alguns jogadores, inclusive, alguns jogadores mais veteranos para nessa terça-feira. Agora, de novo, só para encerrar aqui, Ja'Cory Cross-Merritt, podemos falar que eu avisei ou ainda tá cedo, querem esperar mais um pouco? Um jogador legal, bacana, de 7ª rodada, mas ele não é o running back 1 nem deveria ser o titular. O Chris Rodrigues é mais jogador do que ele. Falei pra você na semana passada, retrasada, não sei. Venda Ja'Cory Cross-Merritt enquanto ainda há tempo. Vai ter gente querendo pagar 2ª rodada, coisa do gênero. Vende, porque você vai conseguir um jogador melhor com essa escolha. E até agora, espero que você tenha seguido meu conselho. Partindo para o Monday Night Football, tivemos Arizona Cardinals 27, Dallas Cowboys 17. Num jogo que, sinceramente, eu diria que é o obituário do Dallas Cowboys. Eu sei que ainda tá cedo, né? Os Cowboys, inclusive, com um empate aqui em relação ao Arizona Cardinals, o mesmo tanto de vitórias. Mas essa defesa dos Cowboys, ela é muito ruim, não é pouco, não. É um tipo de situação que lembra muito Cincinnati Bengals, sabe? E eu acho que o Dak Prescott não tá num nível do que o Burrow esteve na temporada passada. Até começou nesse alto nível, como o Burrow estava, mas não conseguiu manter nos últimos 2 jogos, e manter esse nível ele é muito difícil. E aí quando você tem uma defesa desse nível, fica muito complicado. O Arizona Cardinals não é um time tão ruim quanto o recorde dele mostrava, né? Com 2 vitórias apenas. Conseguiram uma vitória fora de casa, contra um time que tem um bom ataque, pelo menos. Dallas Cowboys vai conseguir tirar uma vitória aqui e ali, mas eu acho que a NFC, do jeito que tá recheada esse ano, vai ficar muito complicado para o time de Dak Prescott e Jerry Jones. Jerry Jones, inclusive, que trocou hoje por Logan Wilson. Se essa era a grande troca, né? A troca acabou de sair. Se essa era a grande troca, não vai para lugar nenhum esse time dos Cowboys, porque o Logan Wilson não tem jogado bem na temporada. Tem jogado nessa defesa do Cincinnati Bengals, né? Eu fiz essa conexão e eu nem tinha pensado nisso, mas parece que a piada tá pronta. E o Arizona Cardinals é Kyler Murray? É Jacob Brissett? Qual que é a situação agora? Provavelmente o Murray vai voltar, pelo menos é isso que o Jonathan Gannon falou, né, depois da partida. Achei que ele manteria o Jacob Brissett, que ele responderia, vamos ver durante a semana, mas já respondeu que é o Kyler Murray. Veremos como que vai voltar o Kyler Murray depois da lesão. Mas talvez esteja caminhando para um final de relação aí entre Arizona Cardinals e Kyler Murray nesta offseason. Ficamos por aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. E também aqui embaixo, ó, o link da Insider na promoção do mês inteiro, tá? Vai lá, que ajuda bastante o On The Clock também. Até a próxima, tchau!